Quarta-feira, dia 19 de maio, nós vamos seguir com aquilo que eu chamo de destrava. Exatamente. Semana após semana, eu tenho trazido aqui para vocês oportunidades reais para que vocês possam contornar aquele velho problema, aquela velha objeção da falta de recurso. Exatamente. Vocês sabem que do ponto de vista clássico e de mercado, todo mundo reconhece a função, a posição de um sócio investidor, não é verdade? Porém, não é só de sócio investidor que se compõe um empreendimento imobiliário. Não é ele a única figura presente, não é ele a única figura importante, assim como você, Olá, Vivian, tudo bem? Assim como você, que de repente não tem condições de se configurar como sócio investidor, também tem um lugar ao sol. É exatamente isso. Então não é porque você não tem recurso, não é porque você não consegue desempenhar a função de sócio investidor, que você não vai dar esse passo, que você não vai ter chances de se tornar um investidor imobiliário. Porque, para todo mundo, o que importa é você alcançar os seus sonhos. É você alcançar a sua tão sonhada aposentadoria antecipada ou então a sua independência financeira. Então, fica comigo, acompanha esta live, porque hoje nós vamos falar sobre o sócio implementador. É isso aí, pessoal, que é o cara que põe o negócio em pé. Então, olha só, para você que não tem recurso, ou seja, você não pode ser o sócio investidor, para você que de repente não tem muita intimidade, muita facilidade em conduzir uma operação, em ser o cara ali do dia a dia, após a implementação, que vai cuidar daquela operação. Então, se você não é o sócio investidor, se você não é o sócio operador, e se você não é o radar de negócios, afinal, nós falamos 2 lives sobre o radar de negócios, o sócio prospectador, o centroavante artilheiro, Então, olha só, nós estamos falando de 3 posições e de repente você vira para mim e fala: Rodrigo, eu não me encaixo em nenhuma delas. Tem mais uma chance ainda. Olha que legal. Se você não tem recurso, então você não pode ser o sócio investidor. Se você não tem muita intimidade em cuidar de uma operação ao longo de um tempo relativamente indeterminado, e se você não se sente confortável na condição de radar de negócios, de sócio prospectador, você não está fora do jogo. Exatamente. Você pode entrar, você pode configurar a sua participação como sócio implementador, que é o cara que bota o negócio em pé. Então, fica comigo. Nessa live, nós vamos explorar mais essa questão do sócio implementador. E se faltar tempo, não tem problema. A gente volta numa próxima live, porque ela é muito importante. Aliás, vocês já repararam, vocês já perceberam que não há posição pouco importante no empreendimento imobiliário? Seja ele para você ter um retorno por valorização, seja ele para você ter aí uma geração de renda, Não existe posição não importante. Todas elas são importantes. Cada uma com as suas características. Cada uma reunindo players, reunindo profissionais diferentes, porém todas elas importantes. Todas elas, pessoal, complementares. Sem o sócio prospectador, sem o radar de negócios, não acontece nada. Sem o sócio implementador, ninguém efetivamente implementa, ninguém efetivamente implanta o negócio, realiza uma obra. Sem o sócio investidor, não tem quem ponha dinheiro, pessoal. E sem o sócio operador, não tem quem toque. Então, olha só, é importantíssima
cada uma destas posições. Então, olha só, em alguma delas você vai conseguir se encaixar. Fica tranquilo, não é um sonho distante, não é algo distante demais que você não possa alcançar a sua tão sonhada independência financeira ou mesmo antecipar a sua aposentadoria ou então investir em imóveis para obter retorno por valorização, compra e venda, acúmulo de patrimônio e por aí afora. Tá? É possível. E mais, é possível para você. Tá? Você que nos acompanha, você que nos segue, você que sabe qual é a missão do Renda Imóvel Moeda Forte. Você que sabe qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo. É por isso que toda semana ou eu lhe apresento uma oportunidade ou eu contorno uma objeção. E a oportunidade de hoje, pessoal, ela tem dupla função. Ela é oportunidade e ela ainda serve para contornar uma objeção tão expressiva, tão representativa, que é, por exemplo, você não dispor de recursos, você não poder figurar como o sócio investidor, que, de novo, é aquilo que a gente enxerga de forma mais clara quando a gente pensa em se tornar um investidor imobiliário. Quando a gente cogita a hipótese de investirmos em imóveis para realizarmos, para alcançarmos os nossos sonhos. Então, você já deve estar percebendo que não tem desculpa, tá? Que não tem o que fazer. Só depende de você querer. Então fica a pergunta, você quer? Você quer alcançar os seus sonhos? Você quer dar esse primeiro e tão importante passo que vai definir o futuro da sua família, o futuro das pessoas que você ama? Você quer isso para você? Então, hashtag chega de desculpas. Tá? Em alguma destas posições, você vai conseguir se encaixar. E hoje eu quero falar para vocês sobre esta função, esta posição dentro de um empreendimento, especialmente para gerar renda, por exemplo, que é não apenas fundamental, estratégica e tão importante, ou talvez até, vamos arriscar, até mais importante do que a do sócio investidor. Então fica comigo, porque é com você que eu vou falar hoje. Então olha só, Deixa eu ver aqui. Isto, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Quem executa? Quem bota o negócio em pé? Afinal, o que é um sócio implementador? Por que isso daqui é uma oportunidade, pessoal? Olha só. O que é importante você entender, Que sem o sócio implementador, sem o cara que contrata, sem o cara que executa, nada sai do chão. Então vamos pensar, e a gente gosta muito, de falar da questão de um empreendimento para geração de renda, por exemplo. Então imagina que a gente está na seguinte situação. O radar de negócios, o sócio prospectador, aquele que capta as oportunidades, que traz as oportunidades para um plano material, identificou uma determinada oportunidade, achou um terreno super bem localizado, Bacana. Tem ali já uma estruturação de funding para isso, ele mesmo tem recurso ou um sócio investidor entrou no negócio. Só que assim, legal, você tem um diamante bruto, você tem um terreno, ele atende a uma série de pré-requisitos, ele demonstra ser um site potencial para você implementar aquele negócio que você pretende. Vamos supor que nós estejamos falando aí, por exemplo, de um condomínio de containers, ou sei lá, um condomínio de kitnets, whatever, tá? Então ele tem potencial. Atende a pré-requisitos básicos que credenciam aquele site, aquele imóvel, para que você efetivamente
implemente ali um projeto. Tem funding, o radar de negócio funcionou, a viabilidade ali que disserta, legal. Mas o que falta? Alguém tem que tocar esse projeto. Alguém tem que projetar. Alguém tem que orçar. Alguém tem que contratar. Alguém tem que executar essa obra. Você está falando de um terreno. Não cai do céu. Concorda? Alguém vai ter que efetivamente pegar aquele touro pelo chifre, derrubá-lo e colocar aquilo em pé. Aí vocês vão falar, Rodrigo, mas isso não é fácil. Claro que não. E é por isso que é uma oportunidade. Porque não é todo mundo que se dispõe a pegar o tal do touro pelo chifre. Não é todo mundo que se dispõe a contratar os profissionais, as empresas necessárias para colocar aquele projeto em pé, pessoal. E é por isso que é uma oportunidade para você. Porque para fazer o fácil, tá cheio de gente, não é verdade? É só você sair falando, olha, tem aqui um negócio da China, mas é super simples, vem aqui comigo e tá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Então é porque é difícil que isso é uma oportunidade. Você, de repente, não se encaixou como sócio investidor. Você não se encaixou como sócio operador e você não tem perfil como radar de negócio. Ou você acha que não tem perfil, que é algo muito diferente. A gente pode discutir se é viável isso ou não, né? Deixa eu só ver se está tudo certo aqui no Face e no YouTube, só por precaução. Tá tudo certo, show de bola. Então, olha só, né? Então mas você de repente, você tem um perfil de quem gosta de executar. Não é verdade? De repente você é o cara que você fala, opa, eu não tenho medo desse tal de negócio, desse tal negócio de obra. Não é o fim do mundo para mim. Já reformei minha casa, já reformei meu escritório, já construí alguma coisa, eu sou valente. Ótimo, é isso aí. É desse espírito que você precisa, só isso. Você não precisa temer o negócio. Você precisa estar disposto. Lembra qual que é o pré-requisito base para você estar aqui comigo? Isso aqui, ó. Transforma teu mindset, né? Vem comigo e vamos entender como é que esse sócio implementador vai figurar dentro do empreendimento, vai figurar dentro do processo, tá? E ficar absolutamente em paz. Por quê? O que não é verdade. Então, olha só. Primeiro eu estou te dizendo que é uma oportunidade, porque esta função, esta posição, ela é absolutamente estratégica dentro do empreendimento. Estou te dizendo que não é simples e por isso é uma oportunidade para você, porque a maioria das pessoas vai ter medo. Agora, o que não é essa oportunidade? É importante eu deixar isso claro para você. Não é algo, né, que para você poder ocupar esta posição, você precisa ser um pedreiro, um empreiteiro, um engenheiro, um arquiteto. Boa noite, Wagner, tudo bem? Você não precisa. Olha só, pessoal, eu estou dizendo que você é o cara, né, que vai botar o negócio em pé. Você é o cara que vai executar a construção, a reforma e assim por diante para adaptar, né, aquele imóvel para a tua operação desejada. E eu estou dizendo que você não precisa ser pedreiro, não precisa ser empreiteiro, não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto. Aí você vai falar, Rodrigo, você está louco? Não, claro que não. Se você for um desses profissionais, está tudo bem. Você está oficialmente qualificado para ocupar essa posição. Ou pré-qualificado. E a gente até pode discutir por quê. Mas eu estou dizendo de antemão que você não precisa ser um especialista em construção, em obra.
Quer boa notícia maior do que essa? O sol brilha para você. Você também pode se tornar um investidor imobiliário mesmo sem ter recursos. E agora eu venho e digo para você que você não precisa ser especialista em obra. Hashtag o quê? Chega de desculpas, pessoal. É para você. Percebe? De novo. Aí vocês vão falar, Rodrigo, como é possível isso? Vamos explorar. A gente vai chegar lá. Tá? Primeira coisa, limpa a tua mente. Tira esses preconceitos que você tem. Para de achar que tocar uma obra é o fim do mundo. Para de achar que você tem que ser o suprassumo, a última bolacha do pacote. Para com isso, porque você não precisa, pessoal. Tá? Segue comigo aqui. Então vamos lá. Vamos reforçar então por que isso é tão forte em termos de oportunidade. Porque eu não vou mentir para você. Dá trabalho. Tá? Dá trabalho. Mas caramba! Vamos recapitular por que você está nessa jornada. Você quer alcançar os seus sonhos, sim ou não? Você já enxergou que se tornar um investidor imobiliário pode ser o caminho mais direto para que você alcance e realize os seus sonhos. Você não tem grana. Quando a grana é escassa ou quando a grana é curta, a gente tem de correr atrás, a gente tem de dar um jeito. Como é que a gente corre atrás? Como é que a gente dá um jeito? Tem que trabalhar, pessoal. Simples assim. Tem que economizar, tem que criar poupança, tem que aumentar a disciplina, tem que trabalhar. Não tem milagre, gente. Nada cai do céu. Só manga lá em Belém do Pará. Aliás, um beijo pro pessoal de Belém. Cidade maravilhosa, povo maravilhoso. Lá cai manga em cima da gente se bobear, não é verdade? Aqui não. Se você não tem recursos para ser sócio investidor, você vai ter que trabalhar em alguma outra posição. Ué, você quer o quê? Só porque você é legal? Eu também sou legal, mano. E por isso vou me dar algo de mão beijada, não é verdade? Então, ó... Porque isso é difícil mesmo. Ainda bem que é difícil. Porque um monte de gente que de repente não tem a mesma pegada que você, um monte de gente que não quer sair da sua zona de conforto, um monte de gente que não está disposto a ir atrás dos seus sonhos, não vai poder disputar essa vaga contigo. Show de bola! Então, tomara que seja muito difícil, tomara que todo mundo tenha medo para que você seja o sócio implementador, para que você seja o cara que bota o negócio em pé. Legal? E olha só, aí vocês vão falar, Rodrigo, né? Então me conta, quantos sócios implementadores você conhece? Um monte, pessoal. Um monte. Se eu der uma volta, aí eu vou trombar com casos de pessoas que vão lá e botam o negócio em pé. Né? E de novo, não são engenheiros, não são pedreiros, né? Não são... Boa noite, pessoal da GCDI, Iago, Casa Nativa, boa noite, pessoal. Então, olha só, o cara não é engenheiro. O cara não é arquiteto, o cara não é pedreiro, o cara não é empreiteiro e mesmo assim ele vai lá e bota o negócio em pé. Por quê? O que é que esse cara tem que as outras pessoas não têm? É óbvio que eu, como engenheiro, sou um sócio implementador, potencial pelo menos. É a minha formação, é o meu métier.
É o meu dia a dia. Então é óbvio que para mim como engenheiro, para um arquiteto, para um pedreiro, para um empreiteiro e assim por diante, é algo absolutamente trivial a gente figurar como sócio implementador, né? Mas se não somos apenas nós, profissionais da área, que desempenhamos essa função no dia a dia, o que é que essas outras pessoas têm que você não tem? Será que você não tem? Vamos explorar isso? Porque eu preciso te dar a boa notícia, mas eu preciso te contar como é que você se encaixa nesse perfil. Não é verdade? Não adianta te falar, João, você vai conseguir se eu não te disser como. Se eu não te disser quais são os pré-requisitos, quais são as habilidades que você precisa, né, para se tornar esta peça tão importante, esta peça tão fundamental para o processo, para o empreendimento imobiliário. Né? Então, olha só. Então, vamos varrer um pouquinho, né, de quais são as atribuições, quais são, né, vamos chamar assim, qual é o escopo que precisa ser atendido para que um determinado projeto imobiliário seja implementado, beleza? Então, passo zero. Passo zero é você ter, né, um terreno. Você ter um site, você ter um imóvel que atenda a pré-requisitos para um determinado tipo de operação. Legal? Então vamos imaginar que nós estamos pensando, por exemplo, né, e de novo a gente pode voltar para essa tônica de imóveis compactos. Então a gente está pensando aqui em implementar um condomínio de imóveis compactos. Pode ser um condomínio de containers, pode ser um condomínio de kitnets, pode ser um condomínio de lofts, estúdios. Né? Tem várias possibilidades. Né? Pequenos apartamentos. Então você identificou, nossa, tem um terreno sensacional, 500 metros quadrados, né? Próximo de comércios, próximos de instituições de ensino, com internet, fibra passando ali na frente, corredor, facilidade de acesso, de transporte público. Nossa, o terreno é sensacional. Qual que é a próxima etapa? Vamos imaginar que o sócio investidor já está garantido. Ó, então tem um cara lá que está dentro, hein? Que topou e está só esperando o que é que a gente vai trazer para ele. Qual que é a próxima etapa? Você tem que pensar num projeto. Você não tem que pensar num projeto? Ah, Rodrigo, mas eu não sou arquiteto, mas eu não sou engenheiro. Eu não estou te dizendo que você não precisa ser? É verdade. O que você faz? Contrata. Simples desse jeito, pessoal. Se você não é um arquiteto, se você não é um engenheiro, se você não é alguém da área de construção civil, está cheio de bons profissionais. Então, o que você precisa? Você precisa contratar um arquiteto, um engenheiro. Né? Eu vou até um pouco mais longe. Eu sendo engenheiro, eu contrataria um arquiteto, hein? Porque ele manja mais de projeto do que a gente via de regra. Nada contra meus colegas de classe, hein, pessoal? Mas a gente gosta de fazer tudo muito caixotinho, tudo muito, né? Vamos deixar aí uma janela aberta, uma porta aberta, né? Para que você efetivamente contrate um profissional que tem mais habilidade do que a gente até, hein? E de novo, não estou desmerecendo a nossa profissão. Estou apenas fazendo aqui um meia-culpa, uma assunção de responsabilidade. Então, contrata um arquiteto, um bom arquiteto. Ah, Rodrigo, mas isso é difícil. Você quer ou não quer alcançar os seus sonhos? Você quer ou não quer antecipar a sua aposentadoria? Viver de renda recorrente? Então você vai ter dificuldade para contratar alguém? Só que não, né? Então o que você vai fazer? Conversa com alguns arquitetos,
Verifica na cidade que você está quais arquitetos já desenvolveram algum produto, né? Alguma coisa que tenha um conceito parecido com aquilo que vocês têm em mente. Senta com o cara, pede proposta, né? Você precisa ser o gênio dos projetos? Claro que não. O arquiteto preferencialmente tem que ser bom, tem que figurar ali numa boa relação custo-benefício, né? E tá tudo certo. Então olha só, a primeira etapa do processo, acreditem se quiser, ela é mais simples do que você imagina, tá? Você contrata um profissional para desenvolver aquele projeto para vocês. Só que assim, você é o sócio implementador, você é o cara que bota o negócio em pé. Então o que você tem que fazer? Você tem que ser o cara que vai fazer essa gestão da contratação. A bola está contigo, meu. Tá? É você que vai correr atrás de arquiteto, é você que vai conversar com o engenheiro, é você que vai conversar com o construtor, com construtora, dependendo do tamanho do empreendimento. É você. Você é o sócio implementador. Você não precisa ser expert em construção, em projeto. Mas você precisa ser o cara que vai negociar. Você precisa ser o cara que vai atrás das empresas, dos profissionais, né? Então, olha só. Depois do projeto, foi lá, contratou, conversou com alguns arquitetos, viu qual tem um perfil mais bacana, mais alinhado com as tuas expectativas, com as expectativas dos sócios que participam do empreendimento, contratou, colocou um cronograma numa linha do tempo, foi lá, discutiu o projeto, discutiu as possibilidades, foi, voltou, fez a ponte desse profissional, desse arquiteto, desse engenheiro com os demais sócios, alinhou as expectativas, fez a viabilidade junto com ele, né? Vem a parte executiva. Ele foi lá, preparou o projeto, aprovou na prefeitura, tá tudo certo. Vocês já fizeram ali um pré-orçamento, nem que seja estimativo, para poder desenhar uma viabilidade econômica, porque a viabilidade financeira você já tem, já está garantida. Você tem um sócio investidor, o teu funding para desenvolver o projeto já está, a princípio, disponível. Agora você precisa fazer a viabilidade econômica. O que é a viabilidade econômica de um empreendimento? É você pegar, juntar todas essas informações, modelar através de uma planilha, por exemplo, a parte de investimentos e você simular uma previsão de receita. Aí você confronta, né, os teus investimentos, as tuas despesas com esta previsão de entrada de receitas e você consegue desenvolver aquilo que a gente chama de um fluxo de investimento e retorno para aquele empreendimento. E aquele fluxo de investimento e retorno para aquele empreendimento, ele vai te dar uma TIR, uma taxa interna de retorno, ou vai te dar uma alavancagem, uma rentabilidade bruta. A gente pode fazer uma live só para explorar cada um desses dois conceitos, tá? Então tem investidores, tem sócios investidores que você apresenta uma rentabilidade bruta, ele já entende, para ele está tudo bem. E tem sócios investidores mais profissionais que de repente vão querer ouvir a palavra TIR, tá? Então, enquanto a rentabilidade bruta confronta valor da receita versus o investimento total que você fez, tá? A taxa interna de retorno, a TIR, leva em consideração o desempenho do produto, do teu empreendimento, desde o instante zero, desde o momento em que aquele terreno foi comprado, até um determinado período em que você considere como período de exploração, o período de, vamos chamar assim, a vida útil daquele empreendimento, que seja por vários motivos, ou porque você saiu do negócio, ou porque você vai vender a operação, o que quer que seja. Você simula, você lança saídas e entradas ao longo do tempo e você calcula a tua TIR. Tá? Então, para investidores mais profissionais, você tem
que apresentar uma TIR. Para investidores mais tranquilos, você, através de uma rentabilidade bruta, resolve o problema. Ah, Rodrigo, mas é muito complicado. Não. As duas coisas conversam, tá, pessoal? A rentabilidade bruta, de alguma forma, tem uma conexão, tem uma relação com a TIR. Não direta necessariamente, mas andam próximas, tá? E depois eu posso te ensinar numa outra live, numa outra aula, como na verdade não é difícil calcular nenhuma delas. Tá? Então fica a dica. Seja a rentabilidade bruta, seja a TIR, é fácil, tá? Um Excelzinho resolve molezinha. E o conceito também é muito simples, tá bom? Agora olha só. Então a gente já falou de projeto, a gente já falou nem que seja de fazer uma rentabilidade bruta, pessoal, que é muito simples. Você fala, bom, eu tenho o terreno, eu estou gastando com o projeto, aprovação, eu tenho um orçamento, um pré-orçamento de obra que vai gastar tanto. Ah, depois eu tenho o habite e a verbação, legal, show de bola. Então, somando tudo isso, eu vou ter X mil reais de investimento. Você tem um potencial de locação de Y mil reais para aquele empreendimento. Você pega Y mil reais do teu potencial de locação, divide por X mil reais, que é o teu investimento total, desconta eventuais valores recorrentes, como por exemplo IPTU e outras coisas que a gente pode agregar na nossa simulação de negócio, né, da tua receita. Você tem uma receita líquida e automaticamente você tem uma rentabilidade bruta. Aí você chega lá para os teus sócios e fala, ó, galera, deu isso aqui, ó. Vamos nessa? Show de bola. Bola para frente, aprova projeto e vamos em frente. Ah, Rodrigo, mas e agora o que eu faço? Eu não sei tocar obra, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu não sou pedreiro, eu não sou empreiteiro, socorro! Socorro nada! Contrata! Ah, Rodrigo, mas do jeito que você fala parece tão fácil. É fácil. Tá cheio de bons profissionais. Tá cheio de boas empresas no mercado, pessoal. Os picaretas, tá? Não são regra. Os maus profissionais, as más empresas não são regra, pessoal. Elas são a exceção, tá? Então não tenha medo de contratar. Não tenha medo de conversar com engenheiros, arquitetos, tocadores. O próprio cara que te fez o projeto, às vezes ele toca, ele constrói. É bem comum. Seja ele arquiteto, seja ele engenheiro. O que você tem que fazer? Você tem que entender qual é a lógica do mercado. Como é que o mercado precifica isso? Né? O mercado trabalha muitas vezes com uma administração de obra. O mercado trabalha muitas vezes com um gerenciamento de obra. Né? E em alguns casos até mesmo com preço fechado. Mas vou ser sincero com vocês. Hoje em dia, com esse lance da inflação setorial que a gente está vivendo, essa disparada que a gente teve no INCC, nos preços de insumos que são commodities, que estão super afetados por essa questão aí da doença que se propagou, por essa questão do dólar alto, das demandas internacionais e assim por diante. Então hoje em dia está difícil de alguém fechar um preço com você, então não se iluda. Né? E por que é muito importante, e vou ser mais sincero com vocês, por que muitas vezes é complicado a gente fechar um preço global para uma obra? Que vamos pensar assim, né? Acompanhe essa linha de raciocínio comigo, que eu acho ela super importante e prática para você. Então olha só, não tem milagre. O que todo mundo te fala sobre obra? Ah, mas a gente só vai saber o custo da obra quando ela termina. Sim ou não? Depende. Tem como você saber o custo de uma obra antes dela começar? E por quanto ela vai terminar? Tem. Você fecha preço. Legal?
Bacana. Só que quando você fecha preço, o que acontece? Você está transferindo risco. Concorda? Você está tirando esse risco do teu ombro e você está colocando esse risco no ombro de alguém, do teu contratado. Ao fazer isso, o que o teu contratado vai fazer? Já que você está transferindo esse risco para ele, ele vai te orçar esse projeto, essa obra, com uma folga maior. Por quê? Porque se ele tiver qualquer contratempo ao longo do caminho, se tiver uma questão aí de problema com preços e assim por diante, ele vai ter que assumir essa bucha. Então o que ele faz? Ele leva para essa negociação um preço acima do que ele acredita que aquela obra pode custar. Por quê? Porque ele precisa se cercar quanto a estas inseguranças, quanto a esses riscos. Então não tem milagre. Se você tirar do teu ombro toda a incerteza, todo o risco associado ao processo e transferir isso para outra parte, a outra parte vai se resguardar. A outra parte vai trazer números mais tranquilos para ele, para eventuais riscos, pessoal. Tá? Então, assim, sendo muito sincero com vocês, tá? Não adianta tentar fechar preço. Tá? Alguém vai sair perdendo. Ou é você, porque esse cara está majorando tanto que você poderia fazer a execução daquele projeto de uma forma mais econômica, ou é ele que majorou não o suficiente, teve qualquer dor de barriga no meio do processo e agora está com um BO nas costas, está com prejuízo. Tá? Então, assim, por mais que esta modalidade, o preço fechado, por mais que esta opção te dê uma falsa tranquilidade, entenda, alguém vai sair mal na história. Porque orçamento exato para uma obra inteira não existe. Tá? Sempre tem alguma variação, ou para mais ou para menos. Tá? E se o risco está todo em cima dele, ele vai devolver essa bola para você com preço mais alto. Tá? Então, minha sugestão do Rodrigo: preço fechado até pode te garantir quanto vai custar no final, mas não quer dizer que é eficiente. Lembra do lance de eficaz e eficiente? Ah, Rodrigo, mas é eficaz? É eficaz. Você falou que ia gastar R$1.000, você vai gastar R$1.000. Você podia ter feito por menos? Provavelmente. Tá? Então, olha só. Eu estou começando a ficar preocupado, pessoal. Não sei se vai dar tempo da gente terminar tudo hoje, mas vamos tentar, hein? Então, o que eu falava com vocês? Não tenham medo de contratar, tá? Mas busquem aquilo que eu chamo, né, de melhor forma de contratar. Então, qual, na minha opinião, é a melhor forma de contratar? Então vamos explorar mais duas possibilidades de contratação. Tá? Seja de uma construtora, de um construtor ou de um profissional liberal, arquiteto, engenheiro que tem equipes. Tá? Você tem o que a gente chama de administração de obra e você tem o que a gente chama de gerenciamento de obra. Rodrigo, qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: a administração de obra, né, ela pressupõe uma remuneração variável para aquela empresa, para aquele profissional que está à frente do projeto. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Ah, o fulano cobra 10% de administração.
Então, o que é isso na prática? Foi lá, gastou R$1.000, no que quer que seja, a remuneração dele é calculada 10% em cima dos R$1.000. Ou seja, ele vai ganhar R$100. Tá? E tá tudo certo. Essa é uma forma. Aí eu pergunto para vocês, né? Será que essa é a melhor forma? Afinal, se para a execução de um determinado serviço, ao invés de 1.000, custar 1.100, ao invés de ganhar 100, ele vai ganhar 110. O que isso te parece? Não te parece que quanto mais você gastar, melhor para ele? Então eu pergunto, né, sem questionar a idoneidade, a integridade dessa empresa, desse profissional, não te parece irrazoável contratar alguém que ganha mais se gasta mais? É o que uma obra contratada por administração significa na prática. Tá? Então, de novo, aqui é a dica do Rodrigo. E pessoal da área de engenharia, de arquitetura, que estão aqui me ouvindo, né? Vocês sabem de tudo isso que eu estou contando para vocês. Então vamos ser íntegros. Eu não acho que o modelo de administração é o melhor modelo que existe. E vou ser sincero, nem para nós profissionais, nem para os clientes. Tá? Eu, particularmente, não gosto desse modelo. Tá? Então, quando eu vou falar em contratação, é meio que risco, né? A forma de administração. Ah, Rodrigo, mas a administração tem todo mundo contra-argumentando, né? E podem contra-argumentar para você dessa forma, né? Ah, mas você tem que entender, Rodrigo, que de alguma forma você trabalhar em cima do custo de um projeto representa o grau de dificuldade daquele projeto. Então, por exemplo, uma obra mais cara, potencialmente, tende a ser uma obra mais complexa do ponto de vista de execução. Então faz sentido, Rodrigo, que aquele profissional, aquela empresa contratada cobre mais. Porque se é uma obra mais complexa, ela vai dar mais trabalho. Tudo bem, Juca? Boa noite. Existe uma lógica nisso? Mais ou menos. Querem ver um exemplo muito simples disso? Né? Então, olha só. Vamos pegar um item muito simples. Vamos pegar, por exemplo, esquadria de madeira da obra. Portas internas. Como é que era feita uma porta antigamente? Ou ainda é feita, inclusive. Você ia lá, né? Media a espessura da parede acabada, ia numa madeireira, comprava um batente, né? Chumbava o batente, comprava a folha de porta, entregava na mão do marceneiro, comprava as dobradiças, comprava a fechadura, maçaneta, o cara ia lá com ferramenta, fazia a furação, fazia o encaixe da dobradiça, né? Preparava tudo. O pedreiro chumbava o batente, o marceneiro ia lá, depois de preparar toda a folha de porta, pendurava a porta, vinha o pintor, lixava o batente, lixava a guarnição, lixava a porta, aplicava o verniz. Três profissionais diferentes, três empresas diferentes envolvidas para pendurar uma porta. Tá? Você tem que fazer a contratação de 3 profissionais diferentes para executar um serviço desse.
E às vezes isso fica mais barato do que você comprar uma porta pronta. Então olha só, você tem muito mais trabalho associado a uma operação em tese mais barata. Agora, aí você pega uma porta pronta, você faz a licitação com empresas de porta pronta, o pedreiro deixa o vão requadrado, bonitinho, a empresa que te vendeu a porta pronta te manda tudo pronto, com dobradiça, né? Com ferragem, com fechadura. O teu marceneiro ou o teu pedreiro vai lá, pendura a porta, instala a guarnição, acabou. Né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista de administração de obra, você teve muito menos trabalho e ganhou mais dinheiro. Por que o cliente, né, vai olhar para esse modelo e vai falar, legal, vi vantagem agora. Ele gastou mais para ter a porta pronta e ele gastou mais para te remunerar, para cuidar daquele processo, daquela contratação. Então, de repente, ele pode falar, não, vou voltar para a porta convencional. Vamos chumbar batente. Vamos fazer furação em folha de porta. Vamos fazer rebaixo para dobradiça. Vamos contratar o pintor. Vamos comprar verniz, comprar lixa, comprar rolinho. Vamos fazer tudo isso. Porque eu ainda vou pagar menos para o Rodrigo. Olha que lógica esdrúxula. Vamos pegar uma outra situação. Né? E vejam se faz sentido isso. Você foi lá numa marmoraria para você poder comprar tampo de granito para a cozinha daquele empreendimento. Então você tem que comprar 10 bancadas de cozinha. Aí você tem o granito branco Siena, granito branco Itaúnas, o preto, né, São Gabriel, verde Ubatuba, cada um com um valor diferente. Então, sei lá, vou chutar aqui, hein? Não estou entrando em mérito de valores reais, mas o verde Ubatuba, por exemplo, custa R$250 o metro quadrado da pedra. O preto São Gabriel custa 500, 2 vezes o preço do verde Ubatuba. Eu não estou entrando no mérito do que é mais bonito ou não, tá? Você vai ter que contratar uma marmoraria do mesmo jeito. Você vai ter que escolher a chapa do mesmo jeito, né? Seja do verde Ubatuba, seja do preto São Gabriel. O cara da marmoraria vai ter que ir lá instalar aquilo para você, ou o teu pedreiro vai instalar, dar acabamento e assim por diante. Só que o preto São Gabriel sai o dobro do preço do material. Vamos supor que na composição final, já que a mão de obra é relativamente a mesma, isso representa 30% a mais no custo daquelas 10 bancadas. E o trabalho que você teve qual foi? O mesmo. Para contratar a bancada em verde Ubatuba, para contratar a bancada em preto São Gabriel. Só que o teu cliente está pagando mais. O que pode acontecer com isso? Ele pode falar, bom, mas se eu gastar mais, então o Rodrigo ganha mais. Então deixa eu gastar menos. Então daqui a pouco, o teu cliente está diminuindo o padrão do projeto, o padrão da obra, porque ele fica desconfortável, né, com o fato de que quanto mais ele gasta, mais você ganha. E aí? Então, honestamente, faz sentido a gente contratar alguém por administração? Pensa bem. Você profissional como eu, pensa bem.
você, sócio implementador, sócio que vai botar o negócio em pé, que está lá trabalhando os números, está lá se dedicando para trazer o investimento para um plano razoável para que a tua viabilidade econômica pare em pé. Se você gastar demais, de repente o sócio investidor pode falar: Rodrigo, mas não foi isso que você me contou. Então vamos ser coerentes, vamos ser razoáveis. Não é contratando por administração que provavelmente você vai conseguir bater alguma meta, né? Olha só, outra possibilidade de contratação. Quando a gente trabalha com uma remuneração fixa, tá? Então, o teu profissional, arquiteto, engenheiro, construtor, quem quer que seja, construtora, não vai mais ganhar variável em cima do variável. Não é porque gastou mais que ele ganha mais, tá? Então a gente combina com esse profissional, com essa empresa, com esse prestador de serviço, uma remuneração fixa. Então ele sabe quanto custa, qual é o trabalho que dá tocar uma obra, né? Contratar as empresas, né? Ver ali a questão do granito, se vai do granito verde, do granito preto, com quantas marmorarias tem que falar. Ele sabe qual é o trabalho que dá. Então ele te faz uma proposta em que você o remunera de forma fixa. Ele combina contigo: olha, eu posso tocar o teu projeto por X mil reais por mês. Né? E aí, de cara, o que isso traz para o processo? Pelo menos uma parte da história você travou. O quanto você vai gastar para que aquele profissional, aquela empresa, coloque o teu projeto em pé, você já tem pelo menos. Vou gastar X mil reais por mês durante tantos meses, que é o prazo previsto da obra, e está tudo certo. Então, parte das incertezas você já tirou. Tá? Agora, vamos olhar por outro lado. Se este profissional não é remunerado com base em custo efetivo, aquilo que gastou, talvez situações aí que envolvam algum desperdício ou que não levem necessariamente a uma economia tendam a diminuir ou tendam a ser menos frequentes. Né? Por que ele vai só te dar má notícia? Então, veja bem, Cláudio, nós previmos que a gente ia gastar 5 mil reais em bancadas, mas não teve jeito, gastamos 6. Você concorda que ele vai ganhar o mesmo valor por mês lá que vocês combinaram? Então, será que não faz mais sentido ele tentar te trazer uma boa notícia? Falar: olha, tá aqui o mapa de cotações, falei com 4 empresas, mas não teve jeito, tal, o granito subiu, sei lá, tá faltando pedra no mundo. Porque ele não ganha nada mais com isso. Né? A remuneração dele está fixa. Porque vocês combinaram, ele te passou um valor que para vocês faz sentido. Vocês, por outro lado, perceberam, entenderam que ele tem know-how, tem competência para tocar o projeto, e está todo mundo feliz, tocando ali, né? De uma forma agora menos, na minha opinião, pessoal e profissional, menos complexa do ponto de vista de interesse, tá? Do ponto de vista de motivação. Eu sou muito mais favorável a chegar para um cliente e falar: olha, que nem eu fiz hoje. Hoje foi um exemplo claro disso. É uma obra nossa aqui da Machado Freire, lá no Aras Larissa, em que hoje foi uma reunião em que eu fui apresentar um relatório dos meus clientes. Então eu mostrei para eles: olha, nós tínhamos previsto isso, chegamos nisso, né? 130 mil reais de performance, 130 mil reais de economia eu consegui nas negociações. Não é gostoso fazer isso? É extraordinário você ver o brilho nos olhos do teu cliente,
a felicidade deles. Virei para o meu cliente e falei, olha, tá vendo? Aqui eu economizei a tua churrasqueira que você tanto quis. Por quê? Porque ele estava incomodado, entre aspas, né? Ele queria uma churrasqueira diferenciada, foi lá e investiu. Só que não estava no orçamento original. Então o que eu fiz? Negociei outras frentes e trouxe para ele uma economia que pagou a churrasqueira dele. Olha que notícia extraordinária eu levo para o meu cliente. E ele fica o quê? Feliz e agradecido. E eu fico contente, por quê? Porque a minha função como gerenciador daquele projeto é fazer o quê? Levar performance. Percebem como isso é bom? Eu não ganho nada a mais, pessoal, porque ele quis uma churrasqueira diferente, porque ele resolveu mudar uma pedra, porque ao invés de granito tal, ele resolveu colocar um quartzo. Eu vou ter trabalho do mesmo jeito. Então você, que quer ser sócio implementador, né, que deseja contratar bons profissionais, que deseja contratar boas empresas, que vão te ajudar a implementar aquele projeto, pense com muito carinho na possibilidade de você contratar uma empresa, um profissional, com base numa remuneração fixa, com base num gerenciamento de obra. É melhor para todo mundo, tá? E eu vou te dar mais uma dica, pessoal, sensacional, mas eu só vou soltar essa dica aqui para você, porque não vai dar tempo da gente explorá-la hoje, na nossa live de hoje. Mas eu volto com vocês na segunda-feira, porque nós vamos ter parte 2 da nossa live sobre sócio implementador, o cara que bota o negócio em pé, que é o seguinte: eu vou falar para vocês, e olha só, a gente saiu do preço fechado, incertezas 1000, alguém paga a conta. A gente passou pela administração, como assim remunerar em cima de um custo maior? A gente chegou no gerenciamento, em que, começa a fazer sentido, né? Se a remuneração dele está travada. Então, como diria meu irmão, o voo da onça. Vamos premiar performance. Vamos bonificar aqueles que nos trouxerem resultados. Então, eu vou abrir a live da próxima semana, na segunda-feira, dia 24. Eu vou abrir com vocês para nós explorarmos a modalidade que eu chamo de ganha-ganha, tá? Então você vai entender como é que você se torna um ninja em termos de contratação. Como é que você vai fazer as melhores contratações para que profissionais, para que empresas prestem serviço para você, para ajudá-lo a figurar como um excelente sócio implementador, para que aquele empreendimento, aquele negócio, aquela obra seja executada naquilo que eu chamo de o melhor preço possível, tá? Então eu vou conversar com vocês. A gente começa a nossa próxima live na próxima segunda-feira, falando sobre a possibilidade do ganha-ganha. Você vai entender com mais detalhes como é que porque eu vou te explicar isso, como é que você vai contratar uma obra, um projeto desta forma. Então, pessoal, estamos chegando aqui a 1 hora de live. Obrigado, Maria, obrigado, Juca, obrigado, Faeso, obrigado, Casa Nativa, obrigado, GCDI, obrigado todo mundo que esteve aqui comigo. Beijo no coração, boa semana e até segunda-feira, aqui no Rei do Imóvel Moeda Forte. Obrigado, pessoal!